aqui já há um tempo, conhecendo parte da igreja, e hoje vamos passar hoje também com os irmãos, que é uma alegria para mim estar aqui. Como o pastor já me apresentou, meu nome é Felipe, sou casado com a Thalita, ali atrás com o nosso bebezinho, o Lucas. O Lucas é o nosso quarto filho, é o nosso filho mais novo. Nós temos outros 3 que ficaram com a minha mãe em casa, para facilitar um pouquinho a viagem, porque senão viajar com essa turma toda é sempre uma aventura enorme. É muita mala, é muita roupa, é muita coisa. Então os 3 ficaram lá, e o menorzinho que não tem como separar ainda veio junto com a gente. Então vocês vão poder conhecer ele daqui a pouquinho, tá bom? E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero conduzir vocês e todos nós aqui juntos para meditarmos um pouco na Epístola de Paulo aos Filipenses. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, Filipenses capítulo 1. Nós vamos meditar especificamente do versículo de número 3 até o versículo de número 11, sendo que nessa manhã nós vamos do 3 até o 8, e à noite, o Senhor permitindo, nós vamos meditar sobre o 9, 10 e 11. Essa é uma sessão muito bonita dessa epístola, dessa carta. É uma sessão inicial dessa carta paulina, e Paulo faz aqui uma palavra de oração, de ações de graças ao Senhor, e fala a Deus a respeito dos irmãos dessa igreja que se reuniu em Filipos, uma igreja pela qual Paulo tinha e nutria um profundo sentimento de amor, de carinho. Eu queria então meditar com você nessa manhã, do versículo número 3 até o versículo número 8, Filipenses capítulo 1, versículos 3 ao 8, e à noite dos versículos 9 a 11. Como nós estamos num ambiente só dominical, os irmãos fiquem à vontade se quiserem interagir comigo aqui durante a nossa exposição, mas se não, eu já dou a liberdade aqui, pastor, deixar para o finalzinho também, querido. Fique à vontade. Pode ser? Fique à vontade. Perguntas e respostas, se alguém quiser interagir, tá bom? Fiquem à vontade. Mas se alguém no meio do caminho assim falar, eu tenho que entender isso aqui melhor, levante sua mão, vai ser um prazer ter você participando aqui comigo. Se não, lá no finalzinho a gente dedica alguns minutos para poder interagir com perguntas e respostas a respeito desse texto tão precioso, tá bom? Vamos juntos então acompanhar essa leitura, Filipenses, capítulo de número 1, versículos 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te louvamos. Agora que vamos nos meditar na palavra, pedimos, Senhor Deus, que abençoe o nosso coração, dá-nos a tua graça, dê-nos, ó Deus, a tua direção, ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender profundamente a tua palavra, sermos por ela alimentados e nutridos espiritualmente em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, eu era uma criança bem inventiva. Eu gostava de tentar criar coisas. Eu era daquelas crianças que todas as vezes que sobrava alguma coisa em casa, eu pegava uma caixinha de ferramentas, pegava e ia para a garagem e tentava ficar ali montando aquilo e tentar fazer uma coisa diferente. Eu me lembro, por exemplo, quando a minha mãe desistiu da enceradeira dela, e naquela época ainda tinha enceradeira, e eu cismei que eu ia conseguir botar o motor daquela enceradeira num carrinho de rolimão para mim. Não deu certo, mas eu tentei por dias e dias de desafio. Eu ficava lá com as minhas engenhocas e ferramentas e tentando uma maneira de acoplar aquele motor num carrinho de rolimã para que eu pudesse sair me aventurando enceradeiramente pelas ruas
lá próximo da minha casa. Não deu certo, de fato. Mas eu gostava de fazer coisas assim, gostava de engenhocas e obras diferentes. Eu não desisti dessa obra do carrinho de rolimã, para te dizer a verdade. Eu insisti nela, mas aí sem motor, uma versão normal de carrinho de rolimã, porque afinal de contas tinha um campeonato de corrida de carrinho de rolimã lá no meu bairro. E todo mundo estava em polvorosa, assim, os meninos estavam todos animados, porque a gente tinha um morro muito bem esquematizado para essa aventura acontecer, e para que eu pudesse participar, eu tinha que ter meu carrinho. Então, fui tentando de todas as maneiras, fui montando com os meus recursos, bate pedra aqui, machuca dedo dali, até que no final das contas o meu carrinho estava pronto. Eu devo confessar que entre os carrinhos que estavam concorrendo, o meu era o pior de todos na aparência. O meu era terrivelmente improvisado e ajustado. Mas lá fui eu arrastando meu carrinho, nos colocamos lá na linha de largada, a corrida começou e a corrida começou tensa, os carrinhos eram todos superiores ao meu, bem melhores, e a corrida foi se tornando tensa. No final das contas, aqueles carrinhos que eram extraordinários e que pareciam obras perfeitas e bem acabadas começaram a se quebrar no meio do caminho. Eu saí rodando, o outro rodou, e eu de repente fui ganhando, e de repente passei pela linha de chegada com o primeiro lugar e ganhei. Segundos depois da minha vitória, quando o carrinho ainda terminava um pouco, o carrinho se desfacelou por completo. E então eu terminei vitorioso aquela corrida, mas o carrinho, coitado, se revelou uma obra completamente inacabada. Ele não estava pronto, ele não aguentava, era um improviso total. Mas por alguma coisa inexplicável, eu ganhei aquela corrida, não sei dizer exatamente como é. Por que eu estou contando essa história? Porque frequentemente eu e você fazemos obras que ficam inacabadas, coisas que a gente não termina, coisas que a gente acha que terminou, mas que na verdade não está tão bom assim, coisas que a gente até olha para elas e julga, não, isso aqui está bom, mas na verdade é algo inacabado, é coisa que a gente deixa pelo caminho, é coisa que não fica completa, coisa que não é tão perfeita. E o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está preocupado em começar esse epístola orando pelos irmãos de Filipos, pedindo ao Senhor que os abençoe, pedindo a Deus para que eles pudessem crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque Paulo tinha uma convicção absoluta no seu coração. E essa convicção aparece no versículo de número 6. Se você olhar no verso de número 6 de novo, você vai perceber o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: eu estou plenamente certo, eu estou convencido, eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tem uma convicção no seu coração ao escrever para esses irmãos de Filipos, que diferente de mim, diferente de você, que às vezes empenhamos algumas obras, mas as deixamos pelo meio do caminho, Deus, ao começar uma boa obra em nós, sempre termina aquilo que Ele começou. Deus nunca deixa as coisas pela metade. Deus nunca deixa as coisas pelo caminho. Deus nunca faz uma obra e Ele deixa essa obra imperfeita, inacabada. Tudo que Deus faz é perfeito. E quando Deus opera em nós a boa obra da salvação, essa obra é uma obra perfeita. Não é uma obra que vai se desfacelar pelo caminho. Não é uma obra inconclusa, mas é a obra perfeita de Deus no nosso coração. Diferente de nós, somos imperfeitos e falhos. O nosso Deus é completamente perfeito e soberano em todas as suas coisas. Paulo vai falar dessa igreja, então, a respeito dessa obra poderosa e acabada de Deus. E que carta é essa? Por que motivo Paulo escreve essa epístola? Eu queria te dar um pouquinho de contexto para a gente entender algo a respeito dessa carta que nós temos nas mãos. Paulo tinha afetos muito profundos pelos irmãos de Filipos. Ele tinha um carinho enorme pelos crentes de lá, porque os crentes de Filipos haviam se envolvido com Paulo como parceiros do Evangelho. Paulo tinha então muito carinho e zelo por eles. E se você se lembrar, Paulo havia montado essa igreja anos antes, e essa história nos é narrada em Atos, capítulo de número 16. Atos 16 nos conta como Paulo chega a essa cidade e começa a proclamar o Evangelho, e então as primeiras pessoas começam a se converter. E ali na casa de uma mulher chamada Lídia, essa igreja começa e se expande. Paulo tem um profundo amor desses irmãos e uma lembrança de que foi na sua segunda viagem missionária
que Deus o permitiu plantar a igreja em Filipos. Agora, quando Paulo escreve essa epístola, anos se passaram, e Paulo está aqui por volta da década de 60 depois de Cristo, e Paulo está preso. Paulo está preso em Roma, e é de lá que ele vai escrever algumas de suas epístolas, conhecidas por nós como as cartas da prisão, ou as epístolas da prisão, entre as quais Filipenses é uma delas. Paulo está preocupado em escrever uma carta que fosse ao mesmo tempo exortativa, direcionadora do ponto de vista teológico, bíblico para aquela igreja, mas ao mesmo tempo afetuosa, carinhosa, porque Paulo amava aqueles irmãos. Paulo sabia que aqueles irmãos precisavam de encorajamento e eles precisavam receber notícias suas. Afinal de contas, os irmãos haviam já tomado consciência através de um irmão chamado Epafrodito de que Paulo estava preso. Paulo estava aprisionado em Roma, e é possível a gente imaginar que no coração de muitos daqueles crentes havia preocupação. Será que o apóstolo está? Será que ele está bem? Será que as condições nas quais ele está encarcerado são minimamente dignas? Havia preocupações no coração daqueles crentes. O sujeito chamado Epafrodito foi provavelmente esse mensageiro que havia levado a carta do apóstolo Paulo até essa igreja, assim como havia sido instrumento dessa igreja para trazer momentos antes a ajuda financeira e suporte para que Paulo pudesse se sustentar. Se quiser contar, por exemplo, no capítulo 4, versículo número 18. Paulo recebe esse irmão enviado da igreja para levar benefícios, e agora esse irmão volta com essa epístola de Paulo, irmãos, para trazer ou para levar notícias naquela igreja. Epafrodito é um homem que havia se tornado um amigo e um parceiro do evangelho para o apóstolo Paulo. Lá na sua Bíblia, por exemplo, no capítulo de número 2, versículo 25. No capítulo 2, versículo 25, Paulo diz: julguei necessário mandar até vocês, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo tinha um imenso amor, um imenso carinho por esse irmão. E a fidelidade não apenas de Epafrodito, mas de todos os membros daquela igreja, para com o apóstolo Paulo, de terem sustentado ele financeiramente quando foi de fato necessário, se tornaram para o apóstolo Paulo um grande, imenso testemunho de que de fato eles amavam a Deus. Claro, Paulo não estava preocupado apenas com as finanças, e Paulo não estava preocupado apenas de receber ofertas, mas o fato de ele estar preso agora por causa do evangelho. E mesmo assim preso, os irmãos em Filipos decidiram enviar a ele aquilo que necessitava para se sustentar e auxiliar. Era um testemunho para Paulo de que de fato aqueles irmãos haviam entendido o evangelho, estavam dispostos a se envolver com suas orações, com a sua vida e também com seus recursos por causa da causa do evangelho. Paulo vê o testemunho então daqueles irmãos como uma comprovação de que a obra de Deus no coração deles era verdadeira. É por isso que no versículo 6, que eu já chamei a sua atenção, Paulo diz: eu estou convencido de que Deus começou uma boa obra em vocês. Eu estou convencido de que de fato vocês são crentes, de que de fato essas pessoas que se reúnem aí em Filipos são povo de Deus transformado pela graça de Deus. Eu consigo perceber isso no testemunho que vocês dão, no envolvimento de vocês com o evangelho. E eu louvo a Deus por isso. Eu me regozijo no Senhor por isso. Eu engrandeço o Senhor de ver o quão dedicados vocês têm sido no evangelho. Pode estar convicto e adorando ao Senhor pelo fato de que eles sabem que quando Deus começa a boa obra na vida de alguém, Ele vai levar isso até a frente. É maravilhoso então, porque o trecho que nós acabamos de ler, se você olhar na sua Bíblia, provavelmente vai ter um subtítulo sugerido aí, dizendo alguma coisa: ações de graças e súplicas em favor dos filipenses, porque Paulo vai rechear essa oração de louvor ao Senhor antes de pedir algo ao Senhor. Ele quer louvar e expressar ações de graças ao nosso Deus, porque Paulo sabe e ele é testemunha de que a obra da salvação sempre redunda em louvor ao seu autor, porque ela é perfeita e segura, e porque ela produz frutos verdadeiros. Quando Deus age no coração de alguém, isso sempre vai produzir louvor ao nosso Deus, isso sempre vai trazer segurança, isso sempre vai produzir frutos de verdade. Quando Deus opera em nós, a sua obra é perfeita. Afinal de contas, o tema central
desse texto, dos versículos 3 a 8 que nós lemos, é nos lembrar que a salvação é sempre a boa e gloriosa obra de Deus na vida do homem, que é sempre eficaz e é sempre perfeita. Sempre perfeita. A obra de Deus em nós é sempre eficaz e sempre perfeita. E Paulo vai nos mostrar isso aqui. Eu queria então te conduzir brevemente a olhar para esse texto e perceber como Paulo reage na sua oração a essa convictas ou a essa certeza que ele tem a respeito da obra que Deus havia feito no coração dos filhos. Olha comigo primeiro nos versículos 3 a 5. Aqui nós encontramos Paulo adorando ao Senhor, porque ele sabe que a boa obra da salvação sempre reduz em glória a Deus. Quando Deus age salvadoramente na vida de alguém, isso sempre vai produzir glórias ao Senhor. Olha de novo nos versículos 3 e 5. Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo quando recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, e por todas as minhas orações pela vossa pregação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo começa a sua oração, ele começa a sua carta dizendo: eu louvo a Deus por vocês. Eu louvo a Deus por aquilo que Deus está fazendo no coração de vocês. É interessante que Paulo começa com ações de graça. Esse é o tom do versículo número 3, não é? Porque Paulo não podia dar louvor a outra pessoa. Ele só podia louvar ao Senhor. Ele não poderia expressar esse louvor aos filipenses. Ele não poderia ficar satisfeito de o seu trabalho ter sido muito bom. Ele sabe que quando a vida se transforma, quando uma igreja vive no poder do Espírito, quando uma igreja impacta uma cidade, quando uma igreja vive para a glória de Deus, isso é fruto daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Isso não é fruto de homens, não é fruto de missionários, não é fruto daqueles que se esforçaram, embora Deus nos use como instrumentos, mas toda a glória, no final das contas, redunda para Ele. E Paulo começa então dizendo: eu dou graças ao meu Deus. Como Paulo coloca isso no aspecto pessoal, né? Eu louvo ao meu Deus, porque a ideia do apóstolo Paulo é reconhecer que o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, é aquele que merece toda a honra e toda a glória. Quando nós nos recordamos daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, as grandes coisas que o Senhor está fazendo no nosso meio. Agora, perceba que dar ações de graça é sempre uma expressão muito comum nas Escrituras. A Bíblia nos ensina o tempo inteiro a darmos graças ao Senhor, a expressarmos nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. É interessante porque Paulo utiliza uma expressão parecida aqui, não é? Ele diz no versículo 6: dou graças a Deus por tudo quando eu me recordo de vocês. Quando eu lembro do que Deus está fazendo na vida dessa igreja, quando vem a minha memória, no meio das minhas orações, o que Deus tem feito no vosso meio, eu começo a agradecer ao Senhor. A recordação do apóstolo Paulo é da fé daqueles irmãos, do envolvimento deles no Evangelho. Isso encoraja o apóstolo a bendizer ao Senhor, a louvar o Senhor, a se alegrar no Senhor. Essa alegria no coração dele é tão enfática que o versículo 4 que diz o seguinte: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu suplico a Deus por vocês, eu faço isso sempre que eu estou orando, eu faço isso sempre com alegria diante de Deus, porque ao me lembrar da boa obra do Senhor no coração de vocês, isso gera alegria no meu coração. O apóstolo sabia que Deus havia começado algo, que aquilo que Deus havia começado ia terminar. O apóstolo Paulo sabia que Deus havia começado uma obra transformadora na vida daquela igreja, vidas estavam se transformando, pessoas estavam se convertendo, e esse era um motivo de alegria enorme, devido ao fato de saber que Deus é quem nos renova, é Deus é quem transforma o nosso coração. Mais tarde, nessa mesma epístola, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai chamar os crentes de Filipos a se alegrarem juntamente com ele. Lembra do escrito lá em Filipenses 4:4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está chamando aquela igreja para se alegrar. Irmãos, é como se Paulo tivesse sacudido os irmãos e dizendo: eu agradeço por vocês, eu me alegro no Senhor quando me lembro do que Deus tem feito no nosso meio. Então se alegrem comigo.
Fiquem felizes, louvem ao Senhor, sejam gratos a Ele, por causa de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai demonstrar como a convicção dele é de que havia uma verdadeira comunhão no meio dos crentes. Ele diz assim: eu faço sempre com alegria e súplica por todos vós em minhas orações, por causa da vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo se lembra então de como aqueles irmãos em Filipos haviam partilhado do Evangelho desde o início. Eles eram irmãos que tinham comunhão verdadeira, que oravam juntamente com os crentes, que dedicavam o seu Evangelho. E Paulo olha para aquilo e diz: olha, eu vejo o bom para vocês, mas são testemunho para mim de que Deus tem um bom amor para vocês. Não é maravilhoso a gente perceber isso? Porque Paulo está mostrando para nós que verdadeiros crentes, que a ação poderosa de Deus no nosso coração sempre vai nos tornar cooperadores do Evangelho. Se nós temos um coração salvo pela graça, transformados pela graça, nós nos tornamos então pessoas que vivem em comunhão, pessoas que vivem em cooperação com o Evangelho. Isso é o resultado da boa obra de Deus em nós. E quando Paulo olha para tudo isso, ele diz: louva a Deus. Porque a boa obra de Deus no nosso coração redunda no louvor ao Senhor. Mas por que Paulo estava tão satisfeito aqui? Por que Paulo está louvando tanto a Deus no início dessa epístola? Porque Paulo sabe que Deus, e não eu, que Deus, não você, de que Deus e não uma igreja específica é o autor da nossa salvação. Paulo havia pregado lá em Filipos, mas quem deu para esse pregador? Não foi o Senhor. Ele havia pregado Cristo, anunciado Cristo, mas quem abriu o entendimento das pessoas para que elas se convertessem? O Senhor. Deixa eu te lembrar de algumas coisas lá de Atos 16. Olha que maravilhoso. Em Atos 16, versículo 14, nos conta sobre a primeira pessoa que se converte em Filipos. Ela se chamava Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. E o texto diz assim, verso 14, Atos 16, 14: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Paulo pregou, mas quem abriu o coração? Foi o Senhor. Ele anunciava Cristo, mas era Deus que operava salvadoramente no coração daquela mulher chamada Lídia. Lembra em Atos 16, quando uma jovem adivinha, possuída de demônios, foi liberta? A libertação delas é narrada no versículo 18, e o texto diz assim: em nome de Jesus Cristo eu te mando. Isso Paulo dizendo: retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Ela foi liberta em nome de Paulo? Não, em nome de Jesus. Aquilo era a obra do Senhor Jesus. Lembra quando o carcereiro em Filipos se converte pela palavra do Evangelho? Está narrado lá em Atos 16, 31. E então, no meio de toda aquela cena impactante, o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro, me responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como é que ele seria salvo? Crendo em Paulo? Crendo no que Paulo fazia? Crendo no testemunho do apóstolo Paulo sobre as suas próprias obras? Não. Crendo no testemunho dele a respeito de Cristo. Recebendo no final das contas, Lídia, a jovem possessa, o carcereiro e todos os outros foram salvos pelo mesmo poder de Deus através da proclamação do Evangelho. É por isso que todas as vezes que Deus age na vida de alguém, isso produz louvor ao seu nome. Todas as vezes que essa igreja experimenta gente se convertendo, gente se rendendo ao Senhor Jesus, gente atendendo ao testemunho do Evangelho, isso produz ações de graças ao Senhor. E deve sempre levar o nosso coração a louvar ao Senhor por causa da salvação que Ele efetua em nós. Deus é mais glorificado quando nós entendemos que toda a obra da salvação pertence a Ele. Deus se torna exaltado diante dos nossos olhos quando nós percebemos que a redenção de cada vida pertence ao Senhor. Como se aplica ao meu coração e ao seu coração? Eu queria te fazer pensar brevemente sobre algumas implicações disso para nós, nesse primeiro ponto. Quando nós compreendemos a obra da salvação de Deus na minha vida e na sua vida, não sobra espaço para outra coisa, senão nós nos gloriarmos no Senhor. A igreja é um lugar de ações de graças. A igreja é um lugar de louvor ao Senhor. Nós nos reunimos aqui para louvar e agradecer a Deus, porque nós sabemos daquilo que Deus tem feito
nós podemos testemunhar das obras poderosas de Deus na nossa vida, irmã. Eu sei que você é testemunha disso, de como Deus tocou o seu coração, de como Deus mudou a sua vida, de como Deus mudou a vida de pessoas próximas a você, dentro da sua casa. E quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus, isso muda tudo. Pense na atitude de Paulo. A resposta do apóstolo Paulo ao ouvir falar de Filipos não é achar que ele fez um bom trabalho, mas é dizer: graças eu te dou, Senhor, graças eu te dou. Porque ele sabe que aquilo não é fruto do seu trabalho especificamente, ele é apenas um instrumento. No final das contas, é a obra de Deus. E ações de graça precisam acompanhar a vida de cada um dos crentes, irmãos. Às vezes nós, na vida, no dia a dia da igreja, levando a nossa vida, nós perdemos a satisfação de sermos gratos ao Senhor. A murmuração invade o nosso coração, e Paulo vai exortar essa igreja mais tarde, dizendo: olha, façam tudo sem murmuração. No lugar disso, sejam gratos, alegrem-se no Senhor. Olhem para aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem feito tantas coisas, é tão maravilhoso o cuidado de Deus, que isso precisa produzir em nós alegria, júbilo, satisfação, ações de graça. Louvamos a Deus por nos libertar do pecado, louvamos a Deus por nos dar uma nova vida, louvamos ao Senhor porque Ele opera no nosso coração, louvamos ao Senhor porque Ele trabalha no coração dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nós louvamos ao Senhor porque Ele nos faz suportar o dia da aflição. Nós louvamos ao Senhor porque Ele nos cura, porque Ele nos salva. Tem tantos motivos que nós temos para agradecer ao Senhor, porque toda a obra de Deus redunda em louvor ao seu autor. Todas as vezes que Deus age, isso precisa produzir louvor ao seu próprio nome. A boa obra de salvação sempre redunda em louvor ao Senhor. Mas além disso, Paulo também nos leva a perceber que não apenas a obra da salvação produz louvor para o seu autor, que é o nosso Deus, mas que a obra da salvação é sempre segura e perfeita. Agora eu queria te convidar a olhar especificamente para o versículo de número 6 de novo. Versículo de número 6. O versículo de número 6 é um coração, é o centro dessa pequena porção inicial da Epístola de Paulo. Se você puder ler de novo comigo, eu queria te convidar a fazermos assim uma só voz. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Espero que até o final da nossa vida a gente consiga memorizar esse versículo juntos aqui. Paulo está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Percebe que Paulo está dizendo que é expressar sua convicção de que aquilo que Deus havia começado a operar lá em Filipos, na conversão de Lídia, na libertação daquela jovem adivinha, na salvação daquele carcereiro e toda a sua casa, e de tantas e tantas outras pessoas, no surgimento daquela igreja, Paulo estava convencido de que essa obra iria ser completada. Deus iria levar essa obra à sua plenitude. E essa convicção no coração do apóstolo Paulo é fruto de saber que Deus, como autor da salvação, nunca deixa a sua obra pela metade. Paulo sabe e reconhece a soberania de Deus, porque Deus é fiel. A salvação pertence a Ele, é Ele que nos salva, é Ele que opera salvadoramente no nosso coração. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode ir contra os planos de Deus, porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Aquilo que Ele começou, Ele vai inevitavelmente completar. Lembra de Hebreus capítulo 10, versículo 23? O autor de Hebreus diz assim: guardemos firme a nossa confissão, ou a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa expressão bela, não é? Quem fez a promessa é fiel. Essa é a convicção das Escrituras. Paulo pode dar graças ao Senhor, porque ele sabe, em segundo lugar, que a obra de Deus é perfeita e que Deus não vai deixar de acabada, porque Deus é fiel. Deus é fiel de que a salvação que eu e você temos no Senhor Jesus
salvação tão completa, tão garantida, que nós já vivemos no presente, na realidade, ou na experiência do fato de que já estamos com o Senhor. Amém. Nós já vivemos agora realidades futuras que nós sabemos que são garantidas no Senhor Jesus. Não é interessante como Paulo começa a sua epístola? Olha lá no início, lá no versículo de número 1. Paulo começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Por que ele chama de santos aqui? Por que ele chama a igreja de inimigos de santos? Porque Paulo sabe que eles são santos em Cristo porque eles já foram salvos em Cristo Jesus. Eles já foram separados com Cristo Jesus. Posicionalmente, eles já estão no Senhor Jesus. Embora ainda haja pecado para ser lidado na nossa vida, mas nós já fomos separados pelo Senhor Jesus. Já estamos com Ele, já temos comunhão com Ele, já fomos unidos a Ele, a boa obra de salvação é perfeita e nada pode desfazer. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo expressa de uma maneira muito profunda a sua convicção de que a boa obra de Deus em nós é perfeita. Eu queria que você abrisse comigo esse texto para te lembrar. Romanos capítulo número 8, nós vamos ler apenas alguns versículos lá, mas para nos lembrarmos de quão convicto o apóstolo Paulo é, e nós somos, e a palavra de Deus é a respeito da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Porque aqui no verso 6 ele diz: estou plenamente certo. Veja o que ele diz lá em Romanos 8, começando no versículo 28. Paulo diz assim, verso 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam. Versículo de número 30, que ele diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Paulo consegue olhar para toda a nossa salvação e descrevê-la como uma realidade já acabada. Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, Deus nos glorificou. Isso é convicção, é certeza de que Deus começa nos predestinando, nos elegendo antes da fundação do mundo, e Ele irá nos glorificar no dia de Cristo Jesus. E essa realidade é uma realidade consumada, não tem como voltar atrás. Não tem como se arrepender. Deus não vai voltar atrás da sua palavra nem da sua obra. E quando eu e você experimentamos hoje a salvação em Cristo Jesus, quando nós experimentamos as primícias do Espírito de Deus, quando nós experimentamos essa comunhão no meio do corpo de Cristo, nós estamos tendo um vislumbre de toda a glória que Deus tem reservado para nós. E nós experimentamos isso hoje, agora. Amém. Na nossa vida. Ainda há coisas gloriosas que Deus há de revelar no último dia, quando Ele trouxer todas as coisas em novidade, fizer novas todas as coisas, mas nós já estamos no presente desses planos perfeitos de Deus que não podem ser mudados. Olha comigo para o versículo de número 31 em Romanos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que Paulo está completamente convencido de que nada pode contra os planos de Deus. Então, por último, eu quero chamar a sua atenção aqui em Romanos, nos versículos 38 e 39. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode. Não existe nenhuma força neste mundo, não existe nenhum poderio nesse mundo, não existe absolutamente nada neste mundo que possa impedir os planos perfeitos de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo. Paulo pode louvar o Senhor, porque ao testemunhar que Deus está agindo na vida daquela igreja lá em Filipos, ele exalta de alegria o Senhor conquistado. Deus começou, Ele vai terminar, Ele vai continuar. João Calvino, reformador, diz, comentando esse texto algo muito belo. Ele diz assim, abre aspas: Deus não se esquece da obra que as suas próprias mãos começaram. Nós somos as obras de suas mãos. Portanto, Ele
Paulo mais tarde vai dizer nessa mesma epístola de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Ele diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está convicto disso. No capítulo 3, versículos 20 e 21, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar assim todas as coisas. Paulo está convicto disso, então. Como isso se aplica a nós, meus irmãos? Como isso se aplica a mim e a você aqui? Me parece que as implicações são bastante claras para nós, não é? Afinal de contas, quando nós reconhecemos quem é que começou a obra em nós, isso nos faz viver com mais segurança e confiança de que o Senhor vai nos conduzir até o fim. As lutas e desafios que nós temos nesse mundo são grandiosos demais, mas nós sabemos que nada pode impedir o agir salvador de Deus em nossa vida. Nada pode. A obra da salvação é uma obra perfeita. Nós podemos, irmãos, ter pouquíssimas certezas nessa vida. E quanto mais os anos vão se passando, nós mais concluímos isso, né? Essa vida cheia de incertezas, coisas que a gente está convicto num dia, a gente descobre no dia seguinte que não era bem assim. Seguranças que nós tínhamos em um determinado mês, no outro nós já não temos. Terminamos um ano com a saúde de um jeito, começamos o outro ano com a saúde de outro jeito. Terminamos uma semana com notícias alegres, às vezes começamos uma nova semana com notícias não tão alegres. Essa vida é muito de incertezas. E as incertezas nos cercam por trás e por diante. Mas se nós podemos ter poucas certezas nessa vida, uma certeza nós podemos ter, com absoluta, inquestionável convicção: o Senhor não falha nas suas palavras. Glória. O Senhor age em nós, e a salvação do Senhor é a nossa firme convicção. Aquele que começou a boa obra em nós, não te completará. Nós podemos descansar e saber que a nossa salvação pertence ao Senhor. Podemos descansar e saber que Ele nos preservará até o fim. E mesmo quando o nosso dia chegar, os nossos olhos cerrarem-se nesse mundo, nós estamos com o Senhor. Nós estamos com o Senhor. A obra da salvação não falha. Mais tarde, nessa mesma epístola, Paulo vai dizer: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele diz isso no versículo 21. Eu sei que Deus começou a obra em mim, eu sei que Deus começou a obra em vocês. Então, mesmo a morte não me aterroriza mais, porque viver é Cristo, mas morrer também é Cristo. No final das contas, meu coração tem paz. Eu posso descansar na presença de Deus. A boa obra de Deus em nós, a boa obra da salvação, produz e redunda em louvor ao seu autor. Porque a boa obra de Deus, a boa obra da salvação, é sempre perfeita em nós. Mas há um terceiro ponto que eu queria chamar a sua atenção. Versículos 7 a 8. Os versículos 7 a 8, o apóstolo Paulo nos leva, nos conduz a perceber que não apenas a boa obra da salvação produz glórias ao Senhor, não apenas ela é perfeita e inacalável, mas também nos versos 7 e 8 ele nos faz pensar que a boa obra da salvação sempre produz frutos. Ela redunda em louvor, ela é perfeita e ela produz frutos de uma nova vida. Olha de novo os versículos 7 a 8. Aliás, você pode ler comigo, versos 7 a 8? Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois venho a testemunha a Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Como é que Paulo podia ter tamanha confiança a respeito dos irmãos lá em Cristo? Fazia tanta confiança no coração do apóstolo Paulo. Afinal de contas, Paulo tinha aqueles irmãos no coração. É o que ele diz aqui. É justo que eu
pense assim de vocês, porque eu trago vocês no meu coração. Mesmo nas minhas algemas, mesmo na minha prisão, trago vocês no meu coração. Paulo tinha convicção disso, porque ele sabia que aqueles irmãos e filhos haviam participado do Evangelho, da proclamação do Evangelho, do avanço do reino de Deus, com seus próprios recursos e com a sua própria vida. Esse é um testemunho muito forte para o apóstolo Paulo. Abra comigo, ainda em Filipenses, lá no capítulo 4. Olha como Paulo termina e caminha para terminar a sua epístola. Ele termina dizendo o seguinte, versículo 14. Filipenses 4,14, ele diz assim: todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo termina a sua epístola fazendo essa notinha de gratidão a esses irmãos e dizendo: olha, vocês fizeram muito bem, porque vocês se associaram comigo, vocês se tornaram parceiros. Quando eu parti da Macedônia, eu não tive ajuda de nenhuma igreja. Paulo lamenta o fato de que nenhuma das igrejas da região se envolveram com ele. Decidiram mandar ajuda, mantimento, para que ele pudesse continuar a proclamação do Evangelho como missionário, mas ele disse para aquela igreja: mas você sim, e não apenas uma vez, porque até quando estava nessa luta, você mandaram recursos para lá. Vocês se envolveram, vocês se dedicaram. Paulo podia observar os frutos verdadeiros na vida daquela igreja, que se evidenciavam pelo fato de que eles eram cooperadores do Evangelho. Lembra? Paulo usou essa expressão lá no versículo 5. Eu sei que vocês são cooperadores do Evangelho. Desde o princípio comigo. Isso nos leva a uma lição muito importante. A lição é que a obra da salvação sempre produz frutos autênticos, irmãos. Não há como dizer que temos o Espírito de Deus, que fomos salvos pela graça de Deus, se isso não mudar o nosso coração, não mudar o nosso coração. Paulo está agradecendo a Deus por aquela igreja, porque aqueles irmãos foram salvos pelo poder de Deus e se tornaram parceiros do Evangelho. Não apenas o coração deles havia se convertido, mas o bolso deles também. Agora eles eram gente que investia no Evangelho, que acreditava no Evangelho, que orava, que enviava Epafrodito, que enviava recurso, porque o coração deles sabia que a obra de Deus envolve a nossa vida por completo. Afinal de contas, em Cristo Jesus, como diz a Escritura, nós somos novas criaturas. E as coisas velhas se passaram. Quando Deus transforma o nosso coração, não existe outra resposta adequada do coração de um homem ou de uma mulher, senão uma vida transformada pela graça de Deus. Não há como nós dizermos que somos salvos e vivemos vidas completamente ímpias. Não há como nós vivemos, como dizemos, salvos e vivemos vidas não arrependidas, não quebrantadas. A obra de Deus em nós não deixa espaço para a velha vida. A obra de Deus em nós não deixa espaço para o velho homem. A obra de Deus em nós nos transforma, nos amadurece a cada dia, vai fazendo com que o meu coração e o seu coração se torne cada vez mais absorvido pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Olha para o versículo 27, no capítulo 1. Um pouquinho adiante, Paulo vai dizer para os irmãos: viver acima de tudo, de modo digno do Evangelho, para que, ou indo vermos, ou estando ausente, não importa, eu ouça, no tocante a nós outros que estáis firmes em um só Espírito, com a sua alma, lutando pela fé evangélica. Paulo está dizendo: olha, vivam de modo digno do Evangelho, porque esta é a única resposta que um crente pode dar à operação preciosa de Deus no seu coração. Não há como nós imaginarmos que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus Espírito, vai agir salvadoramente no coração de alguém e isso não vai produzir mudança de vida. Não faz sentido. Quando Deus age em nós, isso sempre vai produzir transformações. Deus vai nos unir ao Senhor Jesus e nós vamos viver então uma vida completamente transformada, porque nós somos santos. Estamos sendo santificados cada dia mais. Nós temos uma nova mentalidade, um novo modo de agir, um novo modo de enxergar as coisas. Deixa eu te mostrar isso de novo, ainda aqui dentro de Filipenses, capítulo 4,
versículos 8 a 9. Paulo diz: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Meu Deus, a paz seja convosco. Paulo está dizendo: olha, irmãos, se nós estamos em Cristo, se Deus começou a boa obra em nós, isso vai produzir frutos, a nossa mente vai mudar, a nossa forma de pensar sobre a vida vai ser transformada. Tudo vai ser mudado pela obra poderosa de Deus. Como esse se aplica a nós? De maneira muito direta, não? Sem dúvida nenhuma. Porque não existe verdadeira e autêntica salvação sem uma vida mudada por Cristo. Não há como nós termos de fato o Espírito de Deus no coração e não enxergarmos a nossa vida sendo transformada por Deus. Deus muda a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Deus muda a maneira como nós nos relacionamos com o nosso coração. Deus muda a maneira como nós nos relacionamos com as nossas finanças, com os nossos recursos, com o nosso tempo, com a nossa vida, com os nossos planos. Porque uma vez transformados pela graça de Deus, isso muda tudo. Pessoas que foram salvas pela graça de Deus agora vivem como gente salva pela graça de Deus, de maneira brilhosa, santa, transformada. E o nosso testemunho prático nesse mundo, meus irmãos, é um testemunho da obra de Deus em nós. Como uma cidade como Nova Era é impactada por essa igreja? Uma cidade como Nova Era não é impactada porque nós temos um lugar para nos reunirmos. Não é impactada porque a gente tem um CEP. Não é impactada porque a gente se reúne. É impactada pelo nosso testemunho. Quando nutridos e alimentados pela palavra de Deus, quando dominicalmente nos achegamos em comunhão uns com os outros e somos fortalecidos pela palavra de Deus, agora vivemos todos os dias da nossa vida testemunhando de que o maior tesouro que nós temos é o Senhor Jesus, e de que aquele que começou a obra em nós está nos transformando cada dia. E quando essas pessoas ao nosso redor, pessoas que não conhecem a Deus, olham para nós e percebem que nós somos gente que reconhece o seu próprio pecado e a nossa absoluta necessidade da graça de Deus, isso é um testemunho do mundo, não de que nós somos perfeitos, mas de que nós temos um Deus perfeito. Não de que nós somos melhores, mas de que o nosso Deus nos faz cada dia mais transformados por sua graça. Isso é o nosso testemunho, porque a boa obra de Deus sempre vai produzir o testemunho de nós. Paulo olha para aqueles irmãos de Filipos e pensa: eu não consigo tirar outra conclusão quando eu vejo como envolvidos vocês estão, quanto vocês são dedicados, o quanto vocês estão preocupados com o Evangelho. Eu só consigo chegar a uma conclusão: Deus agiu em vocês, a conversão de vocês é verdadeira. E é tudo que Deus começou e vai terminar. Eu queria então concluir essa mensagem te fazendo pensar e guardar no seu coração de que a obra da salvação, do início ao fim, não pertence a outro ser ocupado por Deus. Porque a obra da salvação, desde o primeiro segundo até a sua consumação plena, é por meio da graça de Deus em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. E a nossa resposta precisa ser sempre em ações de graça. A nossa resposta precisa ser sempre de confiança no Senhor. E a nossa resposta precisa ser de testemunho de uma vida transformada pela graça de Deus. Quando nós testemunhamos a este mundo, vidas transformadas pela graça de Deus, o mundo pode olhar para nós e glorificar o Senhor. O mundo pode olhar para nós e testemunhar e saber que quem age em nós, quem nos transforma, é o próprio Deus. E agora pertence a Deus. Que Deus anime o nosso coração. Que Deus renove o seu coração, na esperança de saber que Ele é fiel às suas obras e nos chamar para aquilo que você possamos responder em uma vida transformada de quem você vai glória a Deus. Em nome de Jesus. Hoje à noite, se o Senhor permitir, nós vamos meditar nos versículos 9, 10 e 11. E eles são o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Paulo começou lá no versículo 9 dizendo: eu oro por vocês. Mas aí ele começa a falar por que ele vai orar. Os versículos 9, 10 e 11 é o conteúdo da oração dele. E esse conteúdo também é igualmente precioso para o nosso coração. Se o Senhor permitir, nós vamos à noite buscar nesses versículos 9
gente reconhece por falhas